E o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, que está falando, mas não é com a CPMI, é com a PF, sinalizou disposição em contribuir em outras investigações, não é só com o caso das joias. E ela chega para contar para a gente, nossa querida Tainá Falcão, vinda direto dos bastidores CNN. Conta, Tainá. Olha, Raquel, sim, tem uma disposição, a gente já tinha falado aqui na abertura do Bastidores, na estreia desse caminho da confissão. Falamos sobre isso aqui no 360 também, já sinalizado pela Polícia Federal, pelos investigadores, em conversas que a defesa mantém com a cúpula da PF. Então, há um entendimento a partir desse trato de que Mauro Cid pode confessar algo além do que já está na representação da Polícia Federal. Tem que ser algo além mesmo, algo que não esteja alguma novidade, diz os investigadores, para que eles consigam, inclusive, acordar com a defesa do ex-ajudante de ordens algum tipo de benefício jurídico a ele. Pois bem, ele pretende falar, segundo a apuração aqui nossa do Bastidores CNN, não apenas sobre o caso das joias, mas também fazer confissões em relação a outros casos nos quais ele é investigado, um deles aquele sobre a elaboração dos registros falsos de vacinação e também o envolvimento em atos golpistas que remetem ao 8 de janeiro. Isso tudo pode ser apresentado em versões dadas pelo Mauro Cid. Para além disso, Raquel, deixo para vocês também analisarem 3 questionamentos que já estão no radar da Polícia Federal e que serão feitos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É claro que a investigação tenta esconder essa lista de perguntas que já estão prontas, que serão feitas amanhã, de toda forma, até para não chegar nos investigados e para eles não treinarem ou combinarem respostas. Mas a gente conseguiu alguns desses questionamentos que serão feitos ao ex-presidente. Primeiro, se o ex-presidente deu ordem expressa a Mauro Cid para ele vender no exterior o tal relógio Rolex. Depois, a Polícia Federal vai querer saber se Bolsonaro pediu para que fossem vendidos outros presentes recebidos em viagens ao exterior e também se ele recebeu dinheiro vivo da venda desses presentes. Lembrando, Raquel, para o pessoal que vai assistir a gente amanhã, que essa força-tarefa da Polícia Federal começa às 11 horas da manhã na sede da PF aqui em Brasília. E a gente vai tentar, né, Tainá, descobrir tudo. Obrigada, parceira. Obrigada pela apuração. Vamos agora com o nosso timaço, Thaís Arbex e Yuri Pita. Thaís, a gente já trazia aqui no 360 o temor, o receio dos militares de que a confissão de Mauro Cid envolvesse generais, envolvesse outros membros do alto, dali da cozinha do Palácio do Planalto, de Jair Bolsonaro, principalmente o general Augusto Heleno. Então, a gente já antecipou isso aqui no 360, que esse temor já circundava os militares. Parece que o Cid está confessando e não vai confessar só sobre joias. Estranho seria se a PF aceitasse que ele falasse de um crime só, não é mesmo, Thaís? Sim, Raquel, afinal de contas, é uma investigação bastante ampla, uma investigação que tem muitos braços e Cid está presente em vários momentos dessas investigações de muitos braços. E aqui eu estou falando não só das joias, mas também do caso da tentativa de um golpe de Estado, dos ataques ao Estado Democrático de Direito, da questão da vacinação. Tudo isso está no radar dos investigadores. Tudo isso faz parte daqueles 5 eixos de investigação que os investigadores dizem fazer parte do que eles chamam de organização criminosa. Cid, com essa disposição que a gente traz aqui na CNN de colaborar com os investigadores, pode ser o personagem determinante de toda essa história, Raquel. Pode ser o personagem que tire as dúvidas que ainda pairam em relação a esses casos. Se ele, de fato, decide por uma confissão, acho que a gente pode ter em breve mais capítulos dessa apuração que
que ainda deve ter muita coisa para passar embaixo da ponte. Yuri, a gente que está na estrada faz tempo, a gente já lembra de outros homens-bomba, né? Brasília treme, meu caro. Quem mais você acha que deve estar preocupado aí no entorno militar, no Congresso Nacional? A grande questão é que Mauro Cid, pelo cargo que ocupava, ele acaba sendo um interlocutor de vários outros agentes que interagiram com o ex-presidente Jair Bolsonaro ou que tentaram interagir com o governo passado. Daí a preocupação que desperta não só no núcleo duro do que foi o governo passado, a começar pelo ex-presidente, por ter esta relação direta, mas a gente já falou aqui do quanto a defesa do ex-presidente está se calçando nas questões legais do que havia de normativas em relação à disposição desses bens, mesmo que de alto valor. Agora, o que fica claro nessa investigação, enquanto você estava falando com a Tainá Falcão, dessas possíveis questões que os investigadores vão colocar, é se ainda havia outros objetos, além daqueles que já se tem conhecimento de que foram negociados nos Estados Unidos por meio desses sites especializados. Se há outros objetos que não se tem notícia até agora, ou pelo menos não se tem informação pública a esse respeito, e aí nesta questão da discussão desse marco legal, ou seja, desse período entre a portaria de 2018 e a portaria de 2021, se eventualmente vier a público a descoberta de que algum outro objeto que foi obtido depois desta portaria de 2021 e também foi negociado, aí toda a estratégia de defesa acaba ficando em parte comprometida, porque aí sim já havia uma outra regulamentação, uma portaria do próprio governo Bolsonaro tratando desse tipo de objeto. Exato, Yuri. Aí a situação dele vai ficar ainda mais complicada. A gente já trouxe essa apuração aqui no 360, né? Um dos objetivos da Polícia Federal ao enviar uma missão para os Estados Unidos, que eles estão tentando, ainda não fecharam essa ponta da colaboração lá, estão aguardando resposta, ou trocar ali documentos, fotos, etc., é exatamente averiguar se tem outros objetos, se tentaram vender outras joias, outros presentes recebidos por Jair Bolsonaro.